Queridos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia, um texto bem conhecido da igreja, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, verso de número 14. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 14. Texto bem conhecido dos irmãos. NVI. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 14. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí, irmãos. Verso 14, todos amém, irmãos? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, ela é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Parem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Quantos podem dizer amém? Olhe para esse crente que está do seu lado, por gentileza. Diga assim para ele, diga assim para ela, em tom profético, diga: Deus está na linha de frente. Diga mais forte para ele crer, diga: Deus hoje assume o fronte da batalha. Meus irmãos, qual capítulo nós lemos, irmãos? Diga comigo, 1, 2, 3, capítulo 20, 1, 2, 3. Mas a história de Josafá começa no capítulo 17. Qual capítulo nós lemos? Aonde a história dele começa? Versículo 2 do capítulo 17 diz assim: andava Deus com Josafá. Vou dizer isso de novo devagar, para você entender onde eu quero chegar. No capítulo 20 é prosperidade, felicidade, tudo dando certo. Só que a história de Josafá começa no 17. Só que tem pessoas que só lembram de contar o que aconteceu no capítulo 20.
Porque o segredo para dar certo no 20 sempre foi com quem Josafá já andava no capítulo 17. A pergunta é: será que quem fala do capítulo 20 conhece a história de Josafá no capítulo 17? Ou só acham que deu certo por causa das qualificações que Josafá tinha? Ou acham que a prosperidade é por causa de Josafá? Só para que você tenha ideia, um dos homens mais ilustres da Bíblia, seu nome é citado em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Lá está escrito que Enoque andou com Deus. Quando o texto afirma que Enoque andou com Deus, o texto está dizendo assim: Enoque decidiu andar com Deus. Mas no capítulo 17 de 2 Crônicas, versículo 2, está escrito: Deus andava com Josafá. Não é uma disposição de Josafá em escolher andar com Deus. É uma disposição de Deus andar com Josafá. Você entendeu por que deu certo? Não deu certo, Alípio, porque Josafá era bom. Deu certo porque por trás de toda a história de sucesso da vida de Josafá, tinha alguém do lado dele. Esse alguém era Deus. A pergunta que eu preciso fazer para você é: por que está dando certo na sua vida? Se na vida de muita gente que está ao seu lado está dando tudo errado. Se tiver coragem, fique à vontade para tal. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: não é sobre mim, é sobre quem decidiu andar comigo. Porque se você falar sobre as limitações de Josafá, eu vou lhes provar que no capítulo 18, Josafá não sabia escolher com quem andar. Quando ele escolheu com quem andar, ele escolheu errado. No capítulo 18 a Bíblia diz que Josafá escolheu andar com Acabe. Quem escolheu? Mas no 17 a Bíblia diz: Deus decidiu andar com Josafá. Por que deu errado no 18? Porque quem escolheu foi Josafá. Por que deu certo no 17? Porque quem escolheu foi Deus. Todas as vezes que eu me permito deixar Deus andar, Deus escolher com quem eu devo andar, aonde eu devo andar, o resultado sempre é mesmo: sucesso. O problema muitas vezes não é Deus. E não saia antes de eu terminar essa pregação pelo que eu vou dizer agora. Está dando errado talvez porque as suas escolhas são baseadas no seu conhecimento. Deixa Deus escolher. Porque quando Deus escolhe, até quem não presta Ele tira da sua vida. Deus andava com Josafá. Era mais. Pessoas não entenderão suas escolhas. Esses dias, pastor Gabriel, eu estava numa reunião e perguntaram: por que você escolheu se estava dando tudo certo? É porque às vezes as escolhas de quem Deus decide andar junto não são pautadas no que dá certo, mas no porquê deu certo. A explicação não é o resultado, a explicação é o processo. Não deu certo, se der certo, como deu certo, deixa de ser importante se eu entendi como cheguei. Eu não cheguei por causa da crise ou da benevolência presidencial. Não deu certo porque a crise não chegou de forma estatutária. Não deu certo porque pessoas me ajudaram. Só está dando certo porque Deus, sem explicação, olhou e disse: eu vou andar com você. A explicação não é sobre mim. É sobre Deus. Porque se Deus deixar por um minuto eu escolher, vai tudo por água abaixo. Mas como Ele disse: bota na minha mão que eu resolvo. O que Ele escolher para mim tá bom. Com quem eu devo andar tá bom. Para onde eu devo ir tá bom. Por quê? Porque o segredo de deixar Deus escolher é ter a convicção de que ainda que se levante um exército inteiro, eu sei, Ele está no controle, governando tudo. Ele é Senhor de tudo.
Segure na mão de alguém aí, pelo amor de Deus, e diga para ele: talvez você não esteja entendendo porque a coisa não está andando, mas essa noite Deus te trouxe para a quarta profética da Pão da Vida para dizer: coloca na minha mão que eu mudo esse cenário. A Bíblia diz que Josafá está tão íntimo de Deus, Elisângela, que as estratégias de guerra, de batalha e de administração são pautadas no que Deus decide. Segundo os historiadores, Josafá é um dos reis mais prósperos da história de Israel. Tudo que Josafá coloca a mão dá certo. Acabe governava de um jeito diferente. A pauta de Acabe é fazer aliança com quem não presta. E Deus libera uma palavra poderosa sobre a vida de Acabe: não adianta, eu vou te matar. Tem uma frase que é muito conhecida no meio cristão pentecostal, Isaías. É Josafá quando está em uma reunião com Acabe, que Acabe diz assim: tu vai para a peleja comigo? Irmãos, coisa ruim é crente quando inventa de decidir o que tem que ser feito. Porque ele solta uma das frases mais tristes da Bíblia. Ele diz: Josafá, Acabe, eu estou tão contigo que o meu povo é seu povo, meu reino é seu reino, e até os meus cavalos são teus cavalos. Irmão, quando você coloca tudo que é seu na mão de pessoa errada, o resultado é sempre o mesmo: fracasso. Ele tira de Deus e coloca na mão de Acabe. Aí o que é que Deus faz? Já sei. Para não perder você, eu vou tirar Acabe da sua vida. Vou dizer algo que vai doer, tá? Tem Acabes na sua vida que estão atrapalhando o que Deus tem para você. E se você está aqui, isso aqui não é para quem está em casa assistindo novela, é para quem está ouvindo a palavra. Se prepare, porque eu vim como um profeta dizer: o tempo de Acabe está chegando. Oh glória! Oh glória, eu estou sentindo autoridade profética para dizer isso sobre a sua vida. Esta amizade não é de Deus. Este relacionamento não é de Deus. Esta pessoa com quem você está andando não é de Deus. E como eu estou debaixo da graça dele, lá vai. Ele vai começar uma limpeza na tua vida tão grande que até flecha atirada para cima vai cair na cabeça de Acabe. Mas Deus não vai perder você. Aponte o dedo para pelo menos uma pessoa que está do seu lado e diga para ele: Deus tira os amigos. Não tenha medo, Pão da Vida. Diga para ele, diga para ela: Deus tirará os amigos, Deus fechará a porta, Deus acabará com tudo, te arrancará da casa, mandará você embora da cidade, mas perder você para Satanás, ele não vai perder. Há um decreto de Deus sobre esta igreja essa noite. Assim diz o Senhor: você é meu e ninguém toma. Pegue na mão de alguém, dá uma chacoalhada para ver se ele acorda. Diga para ele: não adianta tentar fugir da mão dele. Está na mão dele e ninguém arranca. Ei! Oh! Só foi tirar Acabe que Josafá voltou para o lugar. Ai, mando e açai. Só foi tirar Acabe que Josafá voltou para o lugar. Vou dizer isso de novo, tá? Só foi Acabe sair da vida de Josafá que ele voltou para o lugar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tem Acabes que não são bênção, são maldição. Então tem gente saindo da tua vida que não é problema, é livramento, é bênção, é propósito. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, porque o Senhor está dizendo: estou escrevendo algo novo a partir de hoje. Acabe não vai atrapalhar a aliança que eu tenho contigo. Se levante, Josafá. Onde estão os Josafás aqui? Só quem está
vivo, abre essa boca, porque o Senhor está dizendo: macumba não vai atrapalhar o que eu tenho na tua vida. Eu vou arrancar. Deixa eu ver se os pentecostais ainda estão aqui. O Senhor está dizendo: deixa aí quem não deveria ficar, deixa sair quem não deveria ter entrado. O Senhor está dizendo: eu estou começando um tempo novo, e a minha limpeza começa hoje. Começa hoje. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: marca no calendário. Não, irmão, não vim brincar de pregar, eu vim para ser profeta. Diga para ele: marca no calendário, porque o relógio de Deus está batendo em seu favor. E ele está dizendo: Acabe tentou atrapalhar, Satanás tentou atrapalhar, mas eu estou escrevendo com meu dedo. Começo algo novo agora, sobre a sua casa, novo agora, sobre a sua família, algo novo agora, agora, agora. Tem um exército de anjos indo em direção à sua casa. Vou dar lugar, assim diz o Senhor. Acabou de cair setas do diabo, maldições. Diga para alguém do seu lado: a família é sua. Diga, a família é sua, mas quem manda lá é Deus. Diga, o casamento é seu. Diga, tenha medo não, o casamento é seu, mas quem controla é Deus. Diga para ele: a empresa é sua, mas quem manda lá é Deus. Essa cidade tem prefeito, mas quem manda nela é Deus. Opa, essa igreja tem pastor, mas quem manda aqui é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu não vim pregar para independentes, eu vim pregar para quem depende dele. E ele está dizendo: você é meu, você é meu. Quando Acabe sai da vida de Josafá, volta tudo para o lugar, irmão. Tem pessoas, Alípio, que são tão falsas, Indiara. Meu tecladista aqui, Ítalo, que nos ganham com sorrisos. Quando Deus manda embora, Deus revela qual era o problema. Às vezes é preciso você ficar só. Demais. Às vezes é preciso o seu telefone parar de tocar. Às vezes é preciso sair daquele grupo do bom dia. Por quê? Porque tem muito Acabe transvestido de amigo. Ai, meu Deus. Vou dizer algo que vai doer em você, tá? Se não anda com Deus, não serve para andar com você. Quem não anda com Deus fala pelas costas. Quem não anda com Deus é traidor. Quem não anda com Deus é engana, mente, faz tudo de errado. Mas quem anda com Deus, oh glória, é Deus dizendo: eu sei que estão querendo te enganar, mas fica tranquilo, eu vou trazer às claras aquilo que eles tramam na... Opa! Deus, tem gente trancando a porta quando você sai para tentar tramar contra você, mas o Senhor está dizendo: se eu tirei da tua vida, é porque tinha armadilha preparada para deter você. Mas agora que eu tirei, estão perguntando
como foi isso? E é Deus dizendo: fui eu. Repita comigo: Josafá. Muita gente, pouca voz. Diga: Josafá colocou tudo no lugar. E agora a gente vai entrar em um ponto que a gente não entende. Pastor Marco Antônio, se está tudo no lugar, por que a Bíblia diz que Deus irá permitir que a guerra aconteça? Pastor Gabriel, se ele tinha se consertado, se ele tinha colocado tudo no lugar certo, por que está dando tudo errado? Esse é um período que nós crentes não entendemos. Se minha vida está no altar, se eu estou pagando preço, se eu não tenho te desobedecido, por que eu estou sendo provado? Qual é a explicação? E aqui chega 3 limitações do homem. Quantas? Primeiro, você ora, mas parece que nada está acontecendo. Segundo, seu emocional já foi-se embora. Já não tem mais aquela frase: vai dar certo na língua. Agora, quando alguém diz vai dar certo, há um silêncio que lhe domina. Por quê? Porque o emocional já era. Terceiro, a lógica já não faz o menor sentido. Se eu estou fazendo tudo certo, por que tudo só dá errado? E isto aqui é difícil de se entender. Por quê? Porque isto quebra a superficialidade espiritual de muitos. Por quê, pastor? Simples. Porque o texto nos mostra que, ao contrário do que muitos dizem, se eu estiver andando com Deus, nada vai dar errado. O texto está nos dizendo que Judá estava fazendo tudo certo, mas continuamente estava dando tudo errado. Por quê? Porque agora eles não são cercados por um exército. O texto diz que eles são cercados por 3. Quantos? A aliança com Deus não nos isenta de guerras. Então por que andar com Deus? Eu não ando com Deus para Ele me privar de pelejas. Eu ando com Deus porque eu sei, com Deus não importa qual é o tamanho da guerra. Eu tenho pavor de pregar para morto, vocês sabem, eu não sei pregar para morto. Pastor Gabriel, pastor Marco Antônio sabe, eu não tenho muito jeito de pregar para gente morta, eu só sei pregar para vivo. Gente morta, quando vê o exército, fica com medo, treina nas bases, precisa pegar, tocar e ver. Eu só sei pregar para vivo, que olhou para o lado e disse: eu sei quem está comigo, pode vir. Pode se levantar quem quiser, Ele está comigo. E se Ele está comigo, a vitória é garantida. Deixa eu ver quem anda com Deus aqui. Deixa eu ver quem. Não é um exército, são 3. Repita comigo: não é um, é 3. E posso ser sincero com vocês? Historicamente, cada exército é maior do que o outro. Só que tem um camarada crente aqui, Josafá. Josafá não tem estratégia. Josafá tem um povo despreparado. Josafá sabe que não é um adversário. E ainda Josafá nem sabe que será atacado. Porque a Bíblia diz que alguém diz a Josafá: Josafá, se prepara para o ataque. Se juntaram aí, estão querendo te matar.
Irmão, Josafá, ele faz exatamente o que todo crente pentecostal faz. O que, pastor? Ele diz assim, ó: Senhor Deus. Eu vou dizer de novo, tá? Senhor Deus. Josafá não liga para amigos. Ele não chama o capitão do exército de Israel. Ele olhou e disse assim: se tem exército grande, eu já sei. Deus. Sabe qual é o seu problema? É que você continua mandando mensagem para quem não vai resolver. Você continua mandando mensagem para pessoas limitadas. O que Deus está dizendo é: chama quem tem a impossibilidade na mão para entrar na peleja. Eu vi uma mão levantada lá atrás. O que o Senhor está dizendo para você é: para de confiar em homens passíveis de derrota. Confia no Deus Senhor das coisas impossíveis. Josafá, você vai chamar quem para pelejar o exército? Não. Você vai montar uma estratégia por trás das muralhas de Jerusalém? Não. E você vai fazer o quê? Eu vou chamar Deus para a guerra. E tem algo que eu acho estranho. Que, irmão Pedro? A resposta. Por que a resposta? Porque hoje, por ser quarta profética, era para ser um dia em que nós viéssemos só ouvir. Mas o que Deus está dizendo é: hoje não é uma quarta comum. Hoje é um dia de gritar. Hoje é uma quarta para você abrir a boca e dizer: eu convoco o Senhor dos exércitos para peleja. Talvez a única coisa que você precise seja só abrir sua boca e chamar Deus para a guerra. Porque eu vou dizer uma coisa para você: seu inimigo não tem medo de você. O diabo não tem medo de você. Ele tem medo do varão da Galileia quando se levanta. Eu vou dizer isso bem forte para você entender. Satanás e seus demônios, quando olham para você, o que ele vê é barro, cheio de falha e fraco. Mas quando ele olha para quem está na sua frente, ai, 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 oh glória, oh glória, ele coloca a espada na bainha e diz: não dá para mexer com esse aí, não dá para ir para a guerra com essa aí. Por que não dá? Porque é fraco, mas serve a quem é forte. Não pode, mas anda com quem pode. Não faz, mas meu Deus. Josafá tem 3 características. Quais, irmão Pedro? Primeiro, Josafá é um rei que andou nos caminhos de Deus. Segundo, promoveu o jejum. Terceiro, fortaleceu espiritualmente. Eu vou lhes perguntar: cadê o exército? Vou fazer outra pergunta: cadê ele mandando construir espada, escudo e lança? Porque ele entendeu: espada não é suficiente, escudo não vai aguentar os ataques. Então já sei, tem guerras que não dá para vencer na língua, tem guerras que não dá para vencer na razão, tem guerras que só se vence nos joelhos, tem guerras que não dá para vencer no que eu sei, tem guerras que só dá para ganhar se Deus entrar na peleja. E só tem um jeito de Deus entrar. Como é que Deus entra? Jejuma, ora, paga preço. Sabe o que é que Deus está dizendo? Será que você não entendeu? Essa peleja não vai vencer quem tem as melhores armas. Essa guerra não vai ganhar quem conhece mais de espada. E como é que eu vou vencer essa guerra? Só vence quem está disposto a orar, a orar. Cadê os crentes de oração? Cadê os crentes de oração? É tempo de você se levantar. Ora!
Nem toda guerra é consequência de pecado. Nem toda guerra, Priscila, é consequência, Rosana, de um erro cometido. Tem guerras que são palcos para a manifestação da glória de Deus. Eu vou dizer isso de novo, porque não é a primeira vez que Deus vai fazer isso. Tem guerras que Deus permite só para que Ele se manifeste dentro da sua casa. Pastor, o senhor está doido? Pedro, você endoidou? Que história é essa? Tem guerras que são tão grandes que Deus vai permitir para Ele mostrar para você, para quem está contigo, quem Ele é. Me prova, pastor, como é que se vence um exército com 300 soldados? Não dá. Dá sim, quando Deus é o soldado que comanda todo o exército. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tem batalhas na sua vida que não é só um acaso, que não é só plano diabólico. Tem guerras na sua vida que sou eu que estou permitindo. Vai. E quando o exército se anima com as espadas na mão para dizer, agora eu mato, aí Deus diz, me chama, me chama, me chama, porque eu vou mostrar que não é sobre número, me chama que eu vou mostrar para todo mundo que é sobre quem anda com você. Deus está dizendo para alguém, eu decidi me levantar. Capítulo 20, versículo de número 2, está escrito: vem contra ti uma grande multidão. Essa expressão no hebraico carrega uma ideia de poder esmagador. É como se o mensageiro estivesse olhando para Josafá e tivesse dito, Josafá, é melhor não ir para a guerra. É melhor você desistir. Sabe aquela pessoa que bate na sua porta e diz assim, para que continuar? Para. Desiste. Versículo 12, olha o que Josafá vai dizer. Não temos força contra isso. E é aqui que Deus queria que a coisa chegasse. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que eu revelo a minha limitação, Deus se levanta e diz, agora é a hora que eu posso agir. Agora que você abriu mão, eu vou entrar em cena. Tudo que Deus queria era que Josafá dissesse, daqui eu não passo, daqui eu não consigo, a partir daqui eu não consigo mais fazer nada. Aí Deus se levanta e diz, agora deixa comigo que eu resolvo. Olhe para quem está do seu lado aí, me ajude a pregar, pelo amor de Deus. Diga para ele, diga para ela, diga, larga essa batalha. Diga, larga essa peleja. Olha para ele e responde, eu faço o quê? Diga, profetiza para ele, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Na mão de Deus. Por que entrega na mão de Deus? Porque Josafá sabe quem Deus é. Vou dizer isso de novo. Por que entregar na mão de Deus? Porque Josafá sabe quem Deus é. E o que isso tem de mais? Quem sabe quem Deus é não se desespera diante do que vê. Eu vou dizer isso de novo, tá? Só tem medo do que se vê quem não conhece o Deus que serve. A Bíblia diz que Josafá olhou e disse, daqui não dá, prova. A Bíblia diz que Josafá teve medo. A Bíblia diz que Josafá, quando recebe a notícia, ele diz, opa, todas as vezes que eu tenho dado espaço para o medo sempre vai impor para mim limitações que são minhas. Mas quando eu entendo e lembro a quem eu sirvo, eu digo para o meu medo, a limitação é minha, mas impossível é com ele. Se a proposta é impossível, é com Deus. E o possível é comigo. Resolver o problema é
é com Deus. Chamar Deus para peleja é comigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se for possível, resolva. Se é impossível, ora. Se for possível, faça. Se é impossível, ora. O que você está fazendo é tentando resolver no nível que não é seu. Esse nível é de Deus. Impossível é com Deus. Inacreditável é com Deus. A surpresa do inimigo não é você lutar. A surpresa do inimigo é ver Deus dizendo: assiste, assiste, me prova. A Bíblia diz, verso 15: a peleja não é vossa. Vou dizer isso de novo, versículo 15: a peleja não é vossa. Há 3 batalhas que são impostas ao homem. Quantas batalhas? Uma que sou eu que luto, outra que eu ajudo na peleja, e 3, a que Deus toma. Vou dizer de novo: há uma luta que sou eu que batalho, há um outro tipo de guerra, a que eu ajudo alguém a batalhar, e a terceira, a que Deus chega e toma. Vou dizer algo para você, tá? Se você veio aqui esta noite, essa peleja não é para você. Essa peleja é para Deus. E aqui Deus está dizendo: não é você que luta, aqui sou eu que vou tomar, porque você não quer largar. Versículo 14, a Bíblia diz: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Se prepare para ouvir isso. Deus usou um homem por nome de Jaziel. Qual era o nome dele? Irmãos, aprendam: Deus nem sempre vai usar quem você quer. Talvez Deus vá usar quem você nem sequer conhece. Posso dizer algo sério para você? Tem momentos na vida que Deus não vai trazer para você pessoas que você ama. Tem momentos na sua vida que Deus vai levantar quem você nunca viu na vida. Por quê, pastor? Porque o veio aqui vem da palavra ayá, que dá a ideia de se manifestar. O que Deus está dizendo não é sobre quem eu quero que Deus use, é sobre a convicção de que Deus vai entrar em cena. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Se prepare, porque se for preciso eu trago quem você nem sabe quem é, só para mudar a rota da tua história. Olhe para alguém do seu lado aí e diga para ele: se prepara, tem pessoas novas chegando na tua vida. Diga de novo, porque ele não creu. Diga para ele bem forte, diga: se prepare. Se aqui dentro ninguém te abençoa, Deus vai trazer de fora. Se aqui dentro ninguém abre a porta, Deus vai abrir fora. Se aqui dentro ninguém não faz, Deus vai trazer de fora. Mas ele vai usar alguém. Aqui Deus me pega. Por quê? Porque nós temos a deficiência de sempre confiar nas pessoas que conhecemos. E Deus está dizendo: eu não trabalho com quem você conhece, eu trabalho com quem está disposto a ser usado por mim. E eu vou dizer algo muito sério para você: para de confiar em pessoas que você tem relacionamento. Começa a confiar na voz profética de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Se for preciso para abrir a porta, eu trago de longe, só para te abençoar. Porque eu não dependo de geografia, eu dependo de promessa. Eu não trabalho com desejos, eu trabalho com propósito. E o que Deus está dizendo para você é: se o novo tempo de Deus chegou na sua vida, se prepare, pessoas novas chegarão também. Pessoas novas chegarão também. Deus está aqui. Por quê, meu Pedro? Porque tem gente que tem cargo, tem condições, só não tem voz. Vou dizer isso de novo: tem gente que tem muitas coisas que poderiam te abençoar, tem portas que poderiam se abrir, tem chaves que poderiam abrir portas para que você passasse por ela. Mas o que Deus está dizendo é: o problema é a voz. O problema é voz.
sensibilidade. O que Deus está dizendo para nós é: para de confiar nas pessoas, confia na voz que está dizendo: eu estou no controle. Eu vou dizer algo sério para você: isso na sua vida não é caos, isto é oportunidade de Deus mudar a rota da tua vida. O que Deus está dizendo para você é: as circunstâncias só te dão razão para não crer, mas é aqui que se diferencia os verdadeiros adoradores. 3 exércitos e eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Começa a concluir. Posso dizer algo sério? Nem toda batalha é sua responsabilidade. Vou dizer isso de novo. Nem toda batalha é sua responsabilidade. Por que não? Porque tem gente aqui, Netinha, que está exausta. Mas não está exausta porque está lutando. Está exausta porque assumiu uma guerra que nunca foi sua. Tem gente aqui que está lutando batalhas, pelejas que não deveria estar inseridos nelas. Sabe o que aqui Deus está dizendo? Larga, solta. Você já viu que não vai dar, você já viu que não consegue. E o que é que eu faço? Deixa comigo, solta na minha mão, deixa que eu resolvo. Por quê? Porque você não foi chamado para vencer tudo, você foi chamado para confiar naquele que pode todas as coisas. Você não foi chamado. Olhe para essa pessoa e diga para ele: você não é um super-homem. Diga, você não é um super-homem, mas você serve a alguém que pode todas as coisas. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder. Enche esse pulmão de ar, porque Deus está dizendo: se esconde e deixa que eu apareça. Versículo 17 eu termino. Há 2 ordens de Deus aqui. Quantas? Diga mais forte. Quantas? A primeira: parai. A segunda: fique em pé. Eu vou de novo. Primeiro: parai. Segundo: fique em pé. Sabe o que é estranho? É guerra. É o quê? O que é que está acontecendo? Você já viu alguém vencer guerra parado? Só se vence guerra em mover. Mas olha a ordem: pare. Irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Senhor, não dá para vencer guerra parado. Aí Deus olhando assim: para, fique parado. Você já tentou tanto, Ruth? Já correu para todos os lados. Mudou o quê? Nada. E eu faço o quê? Pare. E aqui Deus vai mexer comigo. Por quê? Porque Deus está dizendo: nem toda ação é fé, e nem toda pressa é direção de Deus. Então eu faço o quê? Pare. Eu paro? Para. E faço o quê? Só assiste. Olha a ordem que vai vir agora: desça, e quando chegar no vale, pare, cruza os braços e assista. Não estou entendendo. Amanhã. Mas isso é tão profético que o ambiente é suscetível para isso. Deus está dizendo para nós: você já correu, agora pare. Porque amanhã, quando você chegar no campo de batalha, não vai ter inimigo para você enfrentar. Pare e assista, porque quando você chegar no campo de batalha, não vai ter espada desembainhada contra você. E o que é que vai ter? Um exército caído, deitado no chão. Por quê? Porque o grandão já entrou na guerra.
Pastor, eu ainda não estou entendendo. Nós estamos parados e está de noite. Ainda estou voando. É Deus dizendo: enquanto você está parado na igreja, eu estou na peleja no vale. Eu vou de novo. É Deus dizendo: enquanto você está aqui parado, eu estou guerreando agora. Eu estou guerreando agora. E só para quem crê, amanhã não é depois de amanhã, não é em 3 dias, não é em 4 dias. Assim diz o Senhor: amanhã. Levante as 2 mãos lá em cima, porque assim diz o Senhor: amanhã eu derrotarei todo exército que se levantou. Amanhã é amanhã que a porta abre. É amanhã. Fica de pé, pão da vida. Você está comigo, vaso? Você está comigo, vaso? Você está comigo? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: se for frouxo, fica sentado. Diga. Se for covarde, fica sentado. Diga que isso aqui é para quem crê. Se você é meio frio, não dá para você esse negócio. Esse negócio é para quem crê. Oh glória! Oh glória! O Senhor está dizendo para quem acredita: enquanto você está aqui, o meu exército está se dirigindo ao campo de batalha. Oh glória! Eu não sei qual é a sua peleja, mas de uma coisa eu sei, porque é Ele que está mandando dizer: eu estou direcionando o meu exército até o campo da sua batalha. Feche seus olhos, pelo amor de Deus. Isso. Vai.